Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa revisão de Matemática 1. Hoje, o intuito da nossa aula é revisar alguns conteúdos que foram estudados. Dentre eles, a gente vai revisar as unidades de medida de comprimento, as medidas de superfície, o volume, certo? Além da explicação desse conteúdo, iremos ver alguns exemplos e iremos também fazer a correção dos exercícios do módulo que falam sobre esse assunto e que ainda não foram corrigidos, ok? Então espero que todos estejam com caderno em mãos, lápis, caneta, borracha e também com o módulo, para que a gente possa acompanhar alguns conceitos e também que possam verificar as questões que foram passadas em outra aula, porém ainda não foram corrigidas. E que hoje, como eu falei antes, a gente vai estar fazendo a correção dessas questões. Tranquilo? Então, pessoal, em preparação para a nossa prova, e como vocês podem ver no roteiro, um dos primeiros assuntos que está lá são as medidas de comprimento, que a gente já havia estudado em outra aula. Nós vimos que no nosso dia a dia, nós passamos por diversas situações em que envolvem essas medidas, como por exemplo a sua altura, a distância entre duas cidades, certo? Que a gente trabalha a unidade de quilômetro por hora, metros, centímetros, e a unidade padrão das medidas de comprimento é o próprio metro, certo? Metro vem de medida. Pessoal, antigamente não existiam não existia o atual sistema que nós temos, que é o sistema métrico decimal. Antigamente se usavam partes do corpo para fazer medições. Como vocês podem ver aí, era usado a braça, a jarda, o cúbito, o passo, o pé e o palmo. Porém, foi visto que essas medidas elas variam de pessoa para pessoa. Então a gente não tinha aí um tamanho preciso, né? Quando iam fazer principalmente negociações com terrenos, né? Então tudo que envolvia medida que ia ser negociado geravam confusões, justamente porque as pessoas não possuem as partes do corpo com o mesmo tamanho. Então, a partir dessa necessidade, foi criado o sistema métrico decimal, em que a unidade padrão é o metro, e além do metro, nós temos algumas unidades derivadas, que são múltiplos e submúltiplos do metro. Como vocês podem ver, temos as unidades derivadas do metro, que temos no caso o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Veja que para cada uma dessas unidades a gente usa abreviações. Por exemplo, o quilômetro km, hectômetro hm, decâmetro DAM, decímetro dm, centímetro cm e milímetro mm. Então, a gente vai usar abreviações para essas unidades de medida, certo? Então é muito importante que você associe a palavra à respectiva abreviação, porque nos problemas, quando a gente vai resolver, a gente não escreve a palavra, certo? A gente escreve a abreviação dessas unidades que são derivadas. Essas unidades que estão em lilás, eles são os múltiplos do metro, certo? Enquanto as unidades que estão na cor laranja são submúltiplos. Como a gente viu antes, né, existem unidades derivadas do metro que se dividem em múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Mais adiante, a gente vai ver a relação entre essas unidades para que a gente possa fazer transformação de medidas. Então, a gente vai trabalhar com transformação entre unidades de medida e em alguns problemas a gente tem
uma medida em metros e de repente o problema é que essa resposta é em centímetros. E agora a gente vai ver como é que faz essas transformações. Então, é importante que vocês sempre organizem nesta sequência, tá bom? Essas unidades, você sempre organize: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. À esquerda, os múltiplos e à direita, os submúltiplos do metro. Então, sempre que você vai transformar de quilômetro para uma unidade que está mais próxima de milímetro, você vai usar a multiplicação por 10, tá bom? Se você vai transformar de quilômetro para hectômetro, você multiplica por 10. Se você vai transformar de quilômetro para metro, você multiplica aí no caso por 1000, tá bom? Ou seja, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Quando você vai transformar e as unidades estão indo de milímetro no sentido de quilômetro, você vai dividir por 10, você vai usar a operação inversa. Se você quer transformar milímetro em centímetro, você divide por 10. Se você quer transformar milímetro em decímetro, divide por 100. Se você quer transformar milímetro em metro, divide por 1000 e assim por diante. A seguir a gente vai ver alguns exemplos. Como a gente sabe, quando a unidade está de quilômetro, está indo para milímetro, multiplica. E quando está voltando de milímetro para quilômetro, a gente divide. E no exemplo, a gente vai converter 48 decímetro em milímetro, certo? Então veja, a unidade está em decímetro e quer chegar em milímetro. Observem que de decímetro para milímetro passam-se duas unidades, né? Tem o centímetro e o próprio milímetro. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar por 100. Então, vamos ter 48 vezes 100, que é igual a 4.800. Assim, 48 decímetros é igual a 4.800 milímetros. Viram como é bem simples? Vamos ver aqui, mais um exemplo, onde a gente vai converter 640 metros em quilômetros. Veja, a unidade está em metro e a gente quer chegar em quilômetro. De metro para quilômetro, faltam 3 unidades de medida de comprimento. Então, no caso, a gente vai dividir por 100, né? 640 dividido por 100, a gente vai obter aí 0,64. E a unidade já vai estar em quilômetro. Então, nós estudamos um pouco do histórico dessas unidades de medida. Vimos que o metro tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Vimos como se converte as unidades de medida de comprimento. E em seguida a gente vai para as medidas de superfície, onde a gente vai estar trabalhando com as áreas de algumas figuras, em específico o retângulo, o quadrado e o triângulo, certo? Então, quando a gente fala em área, a gente está falando basicamente no revestimento, né? A região que é coberta pelaquela que está pintada. Por exemplo, se eu quero calcular a área do retângulo que está aí na tela em verde, eu vou estar calculando o espaço, né, a área ocupada por ela, a parte que ela cobriu, tá bom? Então, a gente deve conhecer as dimensões das figuras, tá bom? Em um retângulo, nós temos a base e temos a sua altura, tá bom? A base inferior e a superior têm o mesmo tamanho e a altura do lado direito e do lado esquerdo também tem o mesmo tamanho. Então, para calcular a área de um retângulo, basta você multiplicar a base pela altura. A área do retângulo é base vezes a altura. O quadrado, nós sabemos que ele é um quadrilátero que possui os 4 lados com a medida igual. Os 4 lados têm o mesmo tamanho. E eu estou representando o lado desse quadrado por L.
A área do quadrado consiste em você multiplicar o lado por ele mesmo. Isso quer dizer que você vai estar trabalhando uma potência, né? Lado elevado ao quadrado. Se você tem dificuldade de entender a potência, é simples. É só você multiplicar o tamanho do lado por ele mesmo. E em seguida, a gente vai ver dois exemplos de como se calcula as áreas. Eu estou considerando o mesmo retângulo, cuja base é 7 centímetros e a altura é 5 centímetros. Eu vou substituir na fórmula, ó, A vai ser igual a 7 vezes 5, que é base vezes altura. Temos aí um quadrado também com lado 4 centímetros e área lado vezes lado. Então, voltando para o retângulo, ao substituirmos B por 7 e H por 5, que é base 7 e altura 5, a gente vai multiplicar 7 vezes 5, 35. E não podemos esquecer o seguinte, a unidade de medida fica elevada ao quadrado, então temos aí centímetro quadrado. Quando a gente está trabalhando com medida de superfície, as unidades de medida ficam elevadas ao quadrado, porque você está multiplicando aquela unidade por ela mesma. No caso do quadrado aí, a gente vai substituir o L por 4, né? Então, a área vai ser igual a 4 vezes 4, que é 16, e a unidade fica elevada ao quadrado. Temos aí um retângulo com área de 35 centímetros quadrados e temos um quadrado com área de 16 centímetros quadrados. Por fim, a gente vai ver a área do triângulo. Observem que o triângulo possui uma altura e uma base. Pessoal, a gente pode analisar também que um triângulo ele equivale à metade de um retângulo, né? Então, para a área do triângulo, a gente vai fazer base vezes altura dividido por 2. Nesse exemplo aí, temos um triângulo de base 8 e altura 3. Então, na fórmula vai ficar 8 vezes 3 dividido por 2. 8 vezes 3 é 24, a área é igual a 24 dividido por 2. Sabemos que 24 dividido por 2 é 12. A unidade de medida é centímetro, fica centímetro quadrado. Tá bom? Vejam, a gente trabalhou 3 áreas, né? Bem simples, nada demais. E com certeza esse assunto vai estar na prova. A revisão não é você pegar as questões da prova e repassar para o aluno ver um pouco antes. Não, revisão é a gente rever o que a gente estudou, né? E no caso aqui eu estou revendo os assuntos que eu vou cobrar na prova de vocês. Então é muito importante que vocês façam as anotações, né? Revisem o vídeo várias vezes. Quando tiverem dúvida, podem ir no privado, no WhatsApp. E também quinta-feira no nosso plantão de tira dúvidas, que acontece a partir das 13 horas, tá bom? Então não faltem. Além disso, a gente vai trabalhar as medidas de volume, que é a medida do espaço ocupado. Vejam aí que nós temos uma pilha de cubinhos, e para calcular o volume dessa pilha de cubinhos, é necessário a gente contar quantos tem, né? No caso, a gente tem um volume de 30 cubos, 30 cubinhos, certo? E no nosso dia a dia, a gente também se depara com inúmeras situações, né, que envolvem medidas de volume. Por exemplo, a capacidade de uma caixa d'água de armazenar água, né, é trabalhado o volume. Porém, hoje a gente vai especificar no paralelepípedo e no cubo, que a gente já conhece. E como nas áreas, é importante a gente conhecer as dimensões desses sólidos, tá bom? O paralelepípedo possui comprimento, possui largura e possui altura, tá bom? Como vocês podem ver na imagem, ó, o comprimento, a largura e a altura. É necessário você sempre saber essa ordem? Sim, é importante, tá bom? Mas para efeito da minha prova, não precisa você saber essa ordem, certo? Já o cubo ele possui arestas, né? O cubo ele é formado por quadrados e sabemos que como os quadrados possuem os lados iguais, então as arestas do cubo possuem todas as medidas iguais também, tá bom? O volume do paralelepípedo consiste em você multiplicar as 3 dimensões, né? Você vai multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Em outras palavras,
você vai multiplicar as três medidas, enquanto o volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. O que isso quer dizer? Que você vai pegar o tamanho da aresta e vai multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então vai ficar aresta vezes aresta vezes aresta, tá bom? Então vamos ver aqui uma aplicação básica, né? Dois exemplos. Eu tenho aqui o paralelepípedo com as medidas de 2 centímetros, 6 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura. E temos o seu volume, né? A gente vai multiplicar as três dimensões, vai ficar 6 vezes 2 vezes 4. É obrigatório multiplicar nessa ordem? Não, porque nós sabemos que a ordem dos fatores na multiplicação não altera os produtos, né? Então, tanto faz você multiplicar 4 vezes 2 vezes 6, ou 2 vezes 6 vezes 4, ou 6 vezes 2 vezes 4, que vai dar a mesma coisa. Então, 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 2 é 48. Nós vimos na área que a unidade de medida fica elevada ao cubo, né? Ao quadrado, que diga. Já no volume, a unidade de medida fica elevada ao cubo, porque você está multiplicando a unidade por ela mesma 3 vezes. Então, sempre que você está trabalhando com volume, a unidade de medida vai ficar elevada ao cubo. No segundo exemplo, temos um cubo de aresta 3 centímetros. Sabemos que o volume do cubo é aresta elevada ao cubo, ou seja, você vai multiplicar o tamanho da aresta por ela mesma 3 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, temos aí um cubo cujo volume é 27 centímetros cúbicos. Viram como é fácil calcular o volume? Então, com base no que a gente estudou e com base no que a gente revisou, também existe, né, uma atividade aí que a gente vai corrigir agora. E a gente vai estar aplicando esses conhecimentos de volume, não é? Então, lá no módulo, temos a primeira questão, que está na página 134 do módulo 4, que diz o seguinte: Ana Júlia empilhou alguns sabonetes em 2 camadas, sendo cada uma com 15 sabonetes. Determine o volume dessa pilha, considerando cada sabonete como unidade de medida de volume. Então, veja, 2 camadas e cada uma tem 15 sabonetes. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 15, bem simples. 2 vezes 15 é igual a 30, assim, o volume dessa pilha é de 30 sabonetes. Bem simples, né? Ainda nessa página, nós temos a questão de número 2. A segunda questão diz que, considerando o cubinho como unidade de medida de volume e sabendo que não há blocos escondidos atrás das pilhas, determine o volume de cada uma das pilhas. Como nós vimos lá no início da explicação sobre volume, basta você contar quantos cubinhos tem nessa pilha, né? Tem em cada pilha. Então, na primeira pilha, podemos ver que tem 7 cubinhos. É isso, se você contar aí tem 7 cubinhos. Embaixo daquele cubo, do cubo que está à esquerda, tem um cubo embaixo, né? Assim como o cubo que está abaixo do primeiro à direita, né? Então, contando ao todo aí, no item A nós temos 7 cubinhos, tá bom? Já no item B, a gente pode contar um total de 9 cubinhos. Já no item C, nós podemos contar também 9 cubinhos. Embora a sequência, né, o formato esteja diferente, mas os itens B e C possuem o mesmo volume, pois possuem a mesma quantidade de cubinhos. Nessa questão, a gente está considerando como unidade de medida de volume cada cubinho, certo? Na questão de número 3, é para determinar o volume de cada um dos paralelepípedos, considerando o cubinho como unidade de medida de volume. Pessoal, a gente pode multiplicar a quantidade de cubinhos que tem no comprimento pela quantidade de cubinhos da largura pela altura, tá bom? Então, considerando apenas uma fileira de cada.
de cada dimensão. Então, no item A, nós temos aí 6, né, que está no comprimento, somente uma fileirinha, 3 na altura e 3 na largura. 6 vezes 3 é 18, 18 vezes 3 é igual a 54. Tá? E o volume da pilha do item A é de 54 cubinhos. Já no item B, a gente vai multiplicar 4 vezes 2 vezes 5, né? Temos 4 fileirinhas no comprimento, temos 2 fileirinhas na largura e 5 na altura, né? 5 cubinhos. 4 vezes 2, 10, 10 vezes 5, 50. Ou melhor, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, desculpem. 40 cubinhos no item B. Já no item C, a gente vai multiplicar aí, são 3, 3 e 3, né? Temos 3 cubinhos no comprimento, 3 na largura e 3 na altura, considerando só uma fileira. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, no item C, o volume é de 27 cubinhos. Essa é a terceira questão que está na página 135 do módulo de número 4. A quarta questão, lá da página 135, diz o seguinte: usando cubinhos iguais ao apresentado ao lado, Larissa deseja construir um cubo cuja aresta mede 4 centímetros. Quantos cubinhos serão necessários? Pessoal, para resolver essa questão, a gente vai multiplicar a aresta que ela pretende, né, construir, o tamanho da aresta do cubo que ela pretende construir, pelo tamanho da aresta desse cubo que está apresentado. Então, vai ficar 2 vezes 4, que é igual a 8, certo? Então, serão necessários 8 cubinhos para que ela possa construir um cubo cuja aresta tem aí 4 centímetros. Na questão de número 5, da página 135 do módulo 4, diz que Jorge está armazenando peças cúbicas em um recipiente com formato de paralelepípedo. A gente pode ver ao lado as peças já armazenadas e ele quer saber quantas peças ele já armazenou no recipiente. Você pode contar, pessoal, aí é bem simples. Temos aí ao todo 13 peças cúbicas, né? Como vocês podem ver, no item B ele quer o volume inteiro do recipiente. Então a gente vai multiplicar a quantidade de cubinhos que tem no comprimento pelos que tem na altura, pelos que tem na largura. Temos aí 7 vezes 4 vezes 4. 7 vezes 4 é 28, 28 vezes 4 é igual a 112. Então temos 112 cubinhos, considerando o cubinho como unidade de medida de volume. Na B, quantas peças cúbicas ainda precisam ser armazenadas para encher completamente o recipiente? Pessoal, a gente tem ali um total de, como a gente pode ver no item A, nós temos um total de 13 peças. E a gente viu que ele cabe em um total de 112. Então vai ficar 112 menos 13, que é igual a 99. Então ainda faltam aí 99 peças cúbicas para completar o volume do recipiente. Já lá na página de número 136, a gente retoma o que já foi estudado, né? Que a gente vai estar corrigindo agora e que são apenas conceitos básicos do que a gente já viu, tá bom? Então, para expressar, por exemplo, a medida da largura de uma sala ou a altura de um prédio, usamos o quê? Usamos o metro. Já para medir comprimentos maiores ou menores, foram criadas unidades derivadas do metro, como nós vimos, os múltiplos e os submúltiplos do metro. Os múltiplos, decâmetro, hectômetro, submúltiplos decímetro, milímetro, centímetro, não é? E o metro como unidade padrão. O metro faz parte do Sistema Internacional de Unidades SI e com suas unidades derivadas constitui o sistema métrico. Então, quilômetro a gente representa por km, tá bom? Aí vem o hectômetro, HM, decâmetro, DAM, M é o metro,
decímetro dm, centímetro cm e mm é o milímetro. Observem que para transformar de quilômetro para a unidade que está mais próxima de milímetro, a gente vai multiplicando por 10. E para transformar para a unidade que está mais próxima de quilômetro, a gente vai dividindo por 10, tá bom? Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados. A gente estudou no decorrer das aulas o perímetro. Vimos que o perímetro é só você somar todos os lados do polígono, né? Porém, não está no nosso roteiro, não vai cair na nossa prova. Mas aqui, como no módulo, essa página 136 é de revisão dos conteúdos que foram estudados no módulo, então envolve esse assunto, certo? Em seguida, na página 136, temos a continuação. Entre as unidades padronizadas de medida de superfície, podemos destacar o quilômetro quadrado, o metro quadrado e o centímetro quadrado. Foi isso que a gente viu lá nas áreas, né? Nós vimos que a unidade de medida fica elevada ao quadrado. 1 centímetro quadrado, cm elevado a 2, é a área de um quadrado cuja medida do lado é igual a 1 centímetro. 1 metro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é igual a 1 metro. 1 quilômetro quadrado é a área de um quadrado cuja medida do lado é 1 quilômetro. Tá bom? Então, como a gente viu, eu disse para vocês que quando a gente trabalha com área, as unidades de medida ficam elevadas ao quadrado. Um exemplo prático no cotidiano é quando a gente vai trabalhar a superfície, né, quantos azulejos serão necessários para revestir o piso de uma casa. A gente multiplica, né, a largura da casa pelo comprimento e a gente multiplica esses dois valores e sabemos quantos metros quadrados de azulejo de revestimento são necessários para aquela casa. Aí, em seguida, na página 137, né, tem a continuação que diz que para determinar a área de um retângulo, multiplicamos o seu comprimento pela sua altura, né, pela sua largura. Como nós vimos em outras palavras, é base vezes altura. Podemos efetuar conversões de unidade de medida de superfície fazendo multiplicações e divisões sucessivas por 100, tá bom? Temos aí o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Para transformar de quilômetro quadrado para a unidade mais próxima de milímetro quadrado, é só multiplicar por 100. É do mesmo jeito, praticamente, que as unidades de medida de comprimento que a gente estudou, né? Que só que aqui é de superfície e como é elevado ao quadrado, a gente vai multiplicar por 100. Se você quer transformar de milímetro quadrado para a unidade que está mais próxima de quilômetro quadrado, você vai dividir por 100. Enquanto nós vimos que nas medidas de comprimento, quando a gente vai transformar de quilômetro para a unidade mais próxima de milímetro, a gente multiplica por 10. E quando a gente vai transformar de milímetro para a unidade mais próxima de quilômetro, a gente divide por 10. Na página 137, a gente continua e diz o seguinte: se uma figura é ampliação ou redução de outra, dizemos que elas são semelhantes, né? Figuras semelhantes. Esse assunto não vai cair na nossa prova, como eu falei. Ele está aqui porque a gente está corrigindo a última página lá do módulo que fala sobre o que a gente já estudou. Podemos ver a figura original e a figura ampliada. A medida de cada lado da figura ampliada acima é igual ao dobro da medida do lado correspondente. Os ângulos correspondentes têm a mesma medida. A medida do espaço ocupado por um corpo é chamada de volume. Nós vimos isso. Considerando o cubinho como unidade de medida de volume, temos que o volume do paralelepípedo ao lado é igual a 30 cubinhos. Né? Ao todo aí temos 30 cubinhos. Pessoal, essa foi a nossa revisão, tá bom? Mais uma vez,
estudem novamente, peguem o módulo, resolvam as atividades novamente, quantas vezes forem necessários. Faça as principais anotações da nossa videoaula de hoje, tá bom? Desejo muito sucesso a todos nessa prova, né? Estamos aí no final do ano letivo de 2020, né, de forma remota. Aqui fica meu muito obrigado e até o nosso plantão de quinta-feira. Uma boa tarde a todos e bons estudos.